Estava sentada no cimento frio, com o David a dormir nos meus braços, quando o telemóvel vibrou. Tinha enviado uma mensagem para o número errado. Expulsaram-nos, dizia a mensagem. A resposta veio de imediato. Estou a caminho. Eu nem sabia o nome dele, mas os homens que me caçavam sabiam. E ali estava eu, naquele corredor gelado da zona industrial de Matozinhos, entre unidades de armazenamento que pareciam testemunhas silenciosas da minha desgraça. Os meus dedos tremiam ao olhar para o ecrã do telemóvel. O frio do pavimento infiltrava-se pelas minhas calças de ganga. A dor surda nas costelas latejava a cada movimento. O peso do David ao meu lado era a única coisa quente, confiante a dormir. Eu mal via as letras, a visão turva de exaustão. Percorri os contactos, o número ainda estava lá. O cartão. Alguém que conhecera há meses no Café Aurora. Alguém que dissera para ligar se alguma vez precisasse de alguma coisa. Mas que tipo de alguma coisa seria isto? Carreguei em enviar antes de poder repensar. A mensagem era simples, brutal na sua concisão. Expulsaram-nos. Larguei o telemóvel no cimento ao meu lado e abracei o David com ambos os braços. O ar da noite mordia a minha pele exposta. A respiração saía em golfadas curtas, cada uma enviando uma pontada de dor através do meu tronco magoado. À nossa volta, o corredor estendia-se na escuridão. Luzes fluorescentes a piscar por cima, como se estivessem a morrer. O telemóvel vibrou de novo. Agarrei-o, as mãos a tremer. Estou a caminho. Olhei para as palavras. 2 palavras em português. 4 em inglês. Sem perguntas. Sem hesitação. A garganta apertou. Nem me lembrava do nome dele. Apenas do rosto do outro lado do balcão, semanas antes. A voz calma. A forma como tinha deixado o dinheiro que cobria a conta 2 vezes. A forma como o resto do staff se calava quando ele entrava. Os meus dedos pairaram sobre o teclado. Devia explicar. Devia dizer-lhe que era um erro, que tinha mandado para a pessoa errada. Mas não o fiz. O telemóvel permaneceu em silêncio na minha palma. Apertei o David, sentindo o ritmo constante da sua respiração. Lembrei-me dos rostos da viela atrás do café. As palavras sussurradas. Devias ter pedido desculpa. Lembrei-me da expressão do Sr. Pedro, o senhorio, quando tinha posto as nossas malas à porta, há apenas 2 horas. Não cruel, apenas vazio, apenas farto. O telemóvel da Ana acendeu-se novamente. Qual o edifício? A pergunta era direta, calma, como se estivesse a confirmar um endereço para uma entrega. Não a responder à mensagem desesperada de uma estranha no meio da noite. Digitei a morada com os dedos dormentes, carreguei em enviar e imediatamente me arrependi. Espera, digitei. Eu nem sei quem és. Acho que mandei para o número errado. Eu sei quem és, Ana. A minha respiração engasgou-se. Fica onde estás. Não fales com ninguém. Queria perguntar como ele sabia o meu nome. Queria exigir respostas. Mas o David mexeu-se contra o meu ombro e a minha mão instintivamente foi para o cabelo dele, alisando-o. O rosto pálido na luz fraca, olheiras debaixo dos olhos fechados. Tinha parado de fazer perguntas há 1 hora, apenas se agarrava ao meu casaco e ficava em silêncio. As nódoas negras no meu braço brilhavam à luz de cima. Roxo e amarelo, de há dias. As costelas doíam ainda mais. Pensei em ligar para alguém oficial. Alguém seguro. Mas quem? A polícia? Que pediria relatórios e provas num tempo que eu não tinha? Que perguntaria por que não tinha aparecido depois da primeira vez? Depois da viela, depois do café? Um abrigo? Onde o David me veria como alguém que falhou em proteger-nos a ambos? Onde seríamos separados em quartos diferentes? Onde amanhã chegaria e ainda não teríamos para onde ir? Os meus dedos pairaram sobre o ecrã mais uma vez. Ligaste a mais alguém? Fixei a pergunta. Podia sentir o peso dela, a forma como não perguntava. Devias ter feito, mas fizeste.
Não, digitei. Tive medo. Os 3 pontos apareceram imediatamente, depois desapareceram. Depois, bom, o meu peito apertou. Aquela única palavra continha algo que eu não conseguia nomear. Não conforto, não ameaça. Algo no meio. Algo que me fazia sentir vista de uma forma que me aterrorizava e me tranquilizava ao mesmo tempo. Olhei para o David. A mãozinha dele agarrava o tecido do meu casaco mesmo a dormir. 7 anos. Devia estar na cama agora, no nosso apartamento, seguro, não sentado num corredor de arrumos no meio de janeiro com tudo o que possuíamos enfiado em 2 malas de viagem. A voz do Sr. Pedro ecoou na minha memória. Tu trazes problemas, Ana. Não posso ter isso aqui. Eu tentei explicar. Tentei dizer-lhe que era a vítima, não a causa, mas ele já tinha tomado a sua decisão. Os homens que me procuravam tinham se encarregado disso. Mexi-me, encolhendo-me de dor, quando uma pontada atravessou o meu lado. A agressão tinha sido há 3 dias, calculada, controlada, apenas o suficiente para enviar uma mensagem. Tinha-a escondido bem no início, mangas compridas, movimentos cuidadosos, sorrisos que não chegavam aos olhos. Mas o David tinha notado. Ele sempre notava. Mãe tinha perguntado naquela manhã, estás bem? Só cansada, meu amor. Tinha mentido. Agora estávamos aqui, sentados no cimento frio às 11h30 da noite, sem para onde ir, e um homem estranho a caminho. Um homem cujo nome eu nem conseguia lembrar. Um homem que de alguma forma sabia o meu. Tirei o cartão de visita que tinha guardado na carteira. Branco liso, apenas um número de telefone gravado a preto. Sem nome, sem empresa, nada mais. Lembrei-me do dia em que ele o deixou. Meados de outubro, uma terça-feira calma. Ele sentou-se ao balcão, pediu café, observou a sala com olhos que não perdiam nada. Quando pagou, deslizou o cartão com o dinheiro. Se alguma vez precisares de ajuda, disse ele calmamente. Ajuda era sério? Eu quase o atirei fora. Quase perguntei que tipo de ajuda ele queria dizer. Mas algo na sua expressão deteve-me. Algo que dizia que ele entendia o que significava precisar de ajuda que não podia vir dos canais oficiais. Guardei o cartão. E agora, 3 meses depois, usei-o. Verifiquei o telemóvel. Sem novas mensagens. Não sabia a que distância ele estava ou quanto tempo demoraria. Não sabia o que aconteceria quando ele chegasse. Olhei pelo corredor, vazio, silencioso. O edifício à nossa volta assentava e rangia. Em algum lugar acima, uma porta bateu. Música tocava fracamente através das paredes finas. A respiração do David mantinha-se constante contra mim. Fechei os olhos apenas por um momento. Deixei-me sentir a exaustão que se acumulava há semanas. O medo que tinha reprimido desde a viela. A raiva do senhorio, dos homens, da cidade que moía pessoas como eu até ao pó e esperava gratidão pelo privilégio. Quando abri os olhos, tomei uma decisão. O que quer que viesse a seguir, eu não pediria desculpa. Nem ao senhorio, nem aos homens que me tinham marcado, nem a ninguém. Pedi ajuda, ajuda a sério. Agora veria o que isso significava. 3 semanas antes, no Café Aurora, eu limpava o balcão pela 3ª vez naquela hora. O meu reflexo apanhava-se na superfície polida. Olheiras sob os olhos, cabelo bem puxado para trás. O sorriso que usava parecia pintado, mas funcionava. As gorjetas eram melhores quando se sorria. Pedido pronto! João gritou da cozinha. Agarrei os pratos, 2 especiais de pequeno almoço, bacon extra num, e levei-os para a mesa 6. A correria da manhã estava a diminuir. Mais 1 hora e eu poderia sentar-me por 10 minutos. Talvez. Mais alguma coisa? Perguntei, pousando os pratos. O empresário mal levantou os olhos do telemóvel. Estamos bem. O meu sorriso não vacilou. Tinha aprendido esse truque há anos. Como ser agradável sem estar presente. Como servir sem ser vista. Voltei ao balcão,
verificando o telemóvel rapidamente. Uma mensagem da escola do David. Folha de permissão para a visita de estudo do próximo mês. 20 euros que eu não tinha. Eu arranjaria. Eu sempre arranjava. Estás cansada, disse Sofia, deslizando por mim com um bule de café. Sofia trabalhava no café há 15 anos. Conhecia a história de toda a gente sem perguntar. Estou bem, disse eu automaticamente. Sofia encheu chávena após chávena na linha. Trabalhas demais. Trabalho exatamente o que preciso, pensei, mas apenas sorri de novo e limpei a mesa 3. A verdade era mais simples e mais dura do que cansada. Eu estava a sobreviver. Era o que tinha feito desde que o David nasceu. Desde que o pai dele partiu antes da primeira ecografia. Desde que percebi que estava sozinha com uma escolha a fazer. Continuar ou desistir. Tinha escolhido continuar. Alguns dias, como hoje, eu já não me lembrava porque é que isso tinha parecido a melhor opção. Olhei para o relógio. Mais 2 horas. Depois iria buscar o David à creche, levá-lo para casa, fazer o jantar com o que restava no frigorífico, ajudar nos trabalhos de casa, deitá-lo e voltar para o turno da noite. A campainha da porta tilintou. Um homem entrou, fato escuro, perfeitamente ajustado. Movia-se como alguém habituado a ser observado, mas eram os seus olhos que observavam. Sentou-se ao balcão, 3 lugares da ponta. Peguei num menu e num copo de água. Café? Perguntei. Por favor. A voz dele era calma, controlada. Servi, notando a forma como as mãos repousavam no balcão. Relaxadas, mas prontas. Já tinha visto homens suficientes nesta cidade para reconhecer o tipo. Aqueles que não precisavam de provar nada porque toda a gente já sabia. Precisa de 1 minuto com o menu? Só o café. Assenti e afastei-me, dando-lhe espaço. Servi mais 2 mesas, limpei outra, registrei uma conta. Quando voltei, a chávena dele estava meio vazia. Recarga. Obrigado. Desta vez, quando servi, ele falou novamente. Trabalhas em turnos duplos? A minha mão estabilizou o bule. Não era uma pergunta incomum, mas a forma como ele a fez era como se já soubesse a resposta. Na maioria dos dias, disse eu com cuidado. Ele assentiu como se confirmasse algo. Depois tirou a carteira, deixou uma nota de 50 euros por um café de 4 euros e deslizou um cartão branco liso pelo balcão. Se alguma vez precisares de ajuda, disse ele calmamente. Ajuda a sério? Eu olhei para o cartão. Apenas um número de telefone. Mais nada. Eu não... comecei. Não precisas agora. Ele levantou-se abotoando o casaco. Mas guarda-o. E depois desapareceu. Sofia apareceu ao meu lado. Sabes quem era aquele? Devia? Sofia baixou a voz. É o Miro. Ele não vem a lugares como este, e quando vem, significa alguma coisa. Peguei no cartão, virei-o, em branco de ambos os lados, exceto pelo número. O que significa? Perguntei. Sofia abanou a cabeça. Nada de bom, mas nada simples também. Enfiei o cartão no bolso do meu avental e voltei ao trabalho. Tinha contas para pensar, não homens misteriosos de fatos caros. Naquela noite, o David estava sentado à nossa pequena mesa da cozinha, o lápis a mover-se nos trabalhos de casa com concentração cuidadosa. Tinha 7 anos, mas já entendia coisas que não devia ter de entender, como ser calmo quando a mãe estava cansada. Como fazer o pequeno almoço sozinho se eu não ouvisse o despertador? Como dizer que estava tudo bem na escola, mesmo quando não estava? Como foi o teu dia, meu amor? Perguntei, mexendo na massa no fogão. Bom, David não levantou os olhos. Aprendemos sobre frações. Sim, percebes a maior parte delas. Sorri, desta vez, um sorriso genuíno.
David era inteligente, assustadoramente inteligente. A professora dele dizia-o em todas as reuniões. Ele poderia fazer mais com os recursos certos, diziam. Já pensou no programa avançado? Recursos, a palavra que significava dinheiro sem o dizer. Trouxe uma autorização, disse David, tirando-a da mochila, para o Museu da Ciência. Peguei no papel, lendo-o rapidamente. 20 euros a pagar em 2 semanas. Nós vamos conseguir, disse eu. David assentiu, já conhecendo a frase. Vamos conseguir. O mantra da nossa casa, a promessa que eu fazia constantemente, mesmo quando não sabia como cumpri-la. Jantamos juntos, massa com manteiga e o resto do parmesão. David falou sobre o amigo Jake, sobre a professora substituta que os deixava ter mais recreio. Eu ouvi, respondendo nos lugares certos, a minha mente dividida entre a conversa e as contas que andava a fazer o dia todo. A renda vencia em 5 dias. Faltava-me dinheiro novamente. O senhorio, Sr. Pedro, tinha sido compreensivo nos últimos 2 meses. A sua versão de compreensão significava lembrar-me semanalmente que me estava a fazer um favor, que mães solteiras eram inquilinas de risco, que podia alugar o meu apartamento num dia se quisesse. Eu sorria, agradecia, prometia que não aconteceria de novo. E todos os meses acontecia. Depois de David ir para a cama, sentei-me à mesa com o telemóvel, uma calculadora e uma pilha de contas. Por mais que rearranjasse os números, eles não batiam certo. Podia pagar a renda e saltar a eletricidade, ou pagar a eletricidade e pedir outra extensão na renda. Ou podia fazer mais um turno, trabalhar toda a noite, dormir 3 horas e recomeçar. Escolhi a última opção. Eu sempre escolhia. Tirei o telemóvel para enviar uma mensagem ao meu gerente e o cartão de visita branco caiu da carteira. Peguei nele olhando para o número na fraca luz da cozinha. Ajuda a sério, dissera ele. O que é que isso significava, afinal? Guardei o cartão e enviei uma mensagem sobre o turno extra. Alguma ajuda vinha com preços que não se viam até ser tarde demais. Momento de pausa. Sabem, é engraçado como a gente se agarra a essas frases. Eu sempre arranjo. Tudo vai ficar bem. Mas às vezes, a vida parece ter um humor negro, não é? A gente tenta tanto manter a cabeça acima da água. E o universo parece só querer empurrar a gente para baixo. Aquele cartão, que parecia uma promessa, também era um aviso silencioso. Quem é que dá ajuda a sério, sem querer nada em troca? Naquela altura, eu pensava que era apenas mais um dos tantos homens que se acham mais do que são. Não entendia a teia, as camadas. As minhas preocupações eram imediatas. David, o jantar, a renda. Mal sabia eu que naquele momento já estava envolvido em algo muito maior, algo que mudaria tudo. O que faríamos nós, meros mortais, contra forças que nem conseguimos ver? Não sei se é coragem ou pura ignorância que nos faz continuar. Mas lá estava eu, a minha mente a lutar contra o que o meu instinto gritava. É assim que a gente aprende ou é assim que a gente se quebra? Eu não tinha a resposta. E, francamente, ainda não a tenho. 2 semanas antes da mensagem de texto, o turno do jantar terminava às 23 horas. Eu contava as minhas gorjetas na sala dos fundos. 70 euros. Melhor que ontem. Dividi-as mentalmente. 40 para a renda, 20 para a visita de estudo do David, 13 para mercearias. Isso não deixava nada para a conta da eletricidade. Mas eu preocupar-me-ia com isso amanhã. Pendurei o meu avental, vesti o casaco e saí para o frio de novembro. O café ficava na periferia de um bairro que mudava de bloco em bloco de operário para perigoso. Eu tinha aprendido as rotas seguras para casa. Manter-me nas ruas principais, ficar debaixo das luzes, andar rápido, mas não demasiado, nunca parecer assustada. Naquela noite estava demasiado cansada para ser cuidadosa. Cortei pela rua lateral, aquela que me poupava 10 minutos a andar. As luzes da rua eram mais escassas ali.
Os edifícios mais antigos. Portões de segurança metálicos cobriam as montras das lojas. Grafites marcavam as paredes de tijolo em camadas, uma tag sobre a outra. Anos de reivindicações territoriais. Os meus passos ecoavam no pavimento. Depois ouvi os outros atrás de mim. Não perto, mas não longe. Múltiplos pares, botas pesadas no cimento. Não me virei. Essa era a regra. Não reconhecer, não envolver, apenas continuar a andar. Os passos igualaram o meu ritmo. O meu coração batia contra as costelas. Andei mais rápido, procurando pessoas à frente, negócios abertos, qualquer lugar com luz e testemunhas. A rua estava vazia, já passava da meia-noite. Até a mercearia da esquina tinha o portão para baixo. Ei! A voz veio de trás. Casual, quase amigável. Eu continuei a andar. Ei, estou a falar contigo. Mais perto agora. Podia ouvi-los a espalhar-se, flanqueando-me de ambos os lados da rua estreita. 3, talvez 4. A minha mão foi para o telemóvel no bolso, mas a quem ligaria? A polícia demoraria 20 minutos. Eu já teria desaparecido, ou pior, até lá. Não sejas mal-educada, disse outra voz. Essa tinha riso. Estavam a gostar. A minha garganta apertou. Podia ver o próximo cruzamento à frente. 40 metros. 30. Se conseguisse chegar à estrada principal... Uma figura saiu da entrada da viela à minha frente. Parei. Estava encurralada. Virei-me lentamente. 3 homens atrás de mim. Um à frente. Jovens, 20 e poucos anos, talvez. Jeans largos, hoodies, rostos meio sombrios. O do meio estava a sorrir. Assim é melhor, disse ele. Só queremos falar. A minha voz saiu mais firme do que me sentia. Não tenho dinheiro. Quem falou em dinheiro? O homem inclinou a cabeça, estudando o meu rosto. Trabalhas no café, certo? Todo vermelho, esquina da quinta. O meu estômago afundou. Eles sabiam onde eu trabalhava. Isto não era aleatório. Já te vimos, continuou ele dando um passo em frente, a ir para casa, a mesma rota, a mesma hora. A minha mão apertou o telemóvel. O que querem? Só nos queríamos apresentar. Ele abriu as mãos como se estivesse a ser razoável. Este é o nosso bairro. Reparamos nas pessoas, especialmente nas pessoas que andam sozinhas à noite. Só estou a tentar chegar a casa. Nós sabemos. Mais um passo. Perto o suficiente agora para eu sentir o cheiro a fumo de cigarro nas suas roupas. Nós sabemos muito sobre ti, Ana. Sabemos que tens um miúdo. Miúdo fofo. 7 anos, certo? O sangue drenou do meu rosto. Não, a minha voz quebrou. Não metas o meu filho nisto. O sorriso do homem alargou-se. Relaxa. Não somos animais. Estamos só a falar. Só a certificar-nos de que entendes como as coisas funcionam por aqui. Um dos outros riu. O som ecoou nas paredes de tijolo, oco e cruel. Vês, há uma forma de estar segura nesta cidade, continuou o líder. Prestas atenção. Mostras respeito. Lembras-te dos rostos. Ele aproximou-se o suficiente para que eu pudesse ver a cicatriz na sobrancelha esquerda, o dente de ouro no seu sorriso. Lembras-te da minha cara, Ana? Eu não conseguia mover-me. Não conseguia falar. Cada músculo do meu corpo gritava para correr, mas as minhas pernas não respondiam. Assim está bem, disse ele suavemente. És esperta. Esperta o suficiente para saber quando ficar calada. Ele recuou, assentindo aos outros. Eles desapareceram nas sombras da viela, mas o líder parou à entrada. Vemo-nos por aí, gritou. E depois, desapareceram. Eu fiquei paralisada no meio da rua, a respiração saindo em golfadas curtas. O telemóvel estava úmido de suor na minha palma. Olhei à volta, ainda sozinha, ainda vazio, ainda só eu e a escuridão e o eco dos passos a desvanecer-se na distância. Corri, não para casa, mas para a rua principal,
para as luzes e as pessoas, para qualquer lugar que não fosse aquele canto, aquela viela, aqueles rostos. Não parei até chegar à mercearia 24 horas a 3 quarteirões de distância. O empregado levantou a cabeça do telemóvel quando eu tropecei pela porta. Está tudo bem, menina. Assenti, incapaz de falar. Fingi que folheava as prateleiras, as mãos a tremer, até que a minha respiração abrandou, até que o pânico diminuiu o suficiente para eu conseguir pensar. Eles sabiam onde eu trabalhava. Sabiam do David. Tinham me seguido, estudado, planeado isto. E tinham me deixado ir. Essa era a pior parte. Não o que tinham feito, mas o que não tinham feito. A contenção, o controlo, a mensagem em cada palavra. Podíamos ter feito. Escolhemos não fazer. Desta vez. Comprei uma garrafa de água de que não precisava e fui para casa pelo caminho mais longo, mantendo-me nas ruas mais iluminadas. Verificava por cima do ombro a cada 30 segundos. Memorizava cada carro, cada rosto, cada sombra. Quando finalmente cheguei ao meu prédio, tranquei a porta atrás de mim e fiquei na escuridão, a ouvir. A respiração do David saía constante do seu quarto. Seguro, a dormir, inconsciente. Deslizei pela porta e sentei-me no chão, telemóvel na mão. Devia ter ligado a alguém, denunciado. Mas denunciar o quê? Não me tinham tocado. Não me tinham ameaçado explicitamente, apenas falado, apenas olhado, apenas garantido que eu soubesse que estavam a observar. A polícia tiraria uma declaração e não faria nada. Abri as minhas fotos, olhei para a fotografia da escola do David do mês passado, o seu sorriso brilhante e genuíno, sem os 2 dentes da frente. Não podia contar-lhe, não podia deixá-lo saber que o caminho de casa do trabalho já não era seguro, que homens sabiam o seu nome, a sua idade, a sua escola, provavelmente. Guardei o telemóvel e fui verificar os fechos das janelas. Depois deitei-me na cama, a olhar para o teto, a repetir cada palavra, cada rosto. Lembra-te da minha cara, dissera ele. Eu lembraria. Não tinha escolha. Esse era o objetivo. Uma semana antes da mensagem, eu não dormia bem há 5 dias. Em cada turno no café, observava a porta. Em cada ida e volta para o trabalho, fazia rotas diferentes, mais longas, mais iluminadas, mais movimentadas. Mantinha o telemóvel carregado, as chaves entre os dedos, os olhos em constante movimento. O David notou. Mãe, estás sempre a olhar para a janela, disse ele ontem de manhã. Só a verificar o tempo, meu amor. Mas crianças de 7 anos não eram estúpidas. Começou a fazer perguntas às quais eu não conseguia responder. Por que saímos mais cedo agora? Por que não posso ir à casa do Jake a pé? Por que é que estás sempre a verificar o telemóvel? Porque homens que sabiam o seu nome estavam a observar-nos. Porque a segurança era uma ilusão que eu já não conseguia manter. Porque estava aterrorizada e não tinha a quem recorrer. Não disse nada disto. Em vez disso, sorri, fazia turnos duplos e tentava fingir que a viela não tinha acontecido. O café estava calmo naquela quinta-feira à noite. Chuva de final de outubro batia nas janelas, mantendo a maioria das pessoas em casa. Eu enchi o café do cliente habitual ao balcão. Limpei mesas que não precisavam de ser limpas. Mantinha as mãos ocupadas para que a minha mente não divagasse. Pode sair mais cedo se quiseres, disse João da cozinha. Não vale a pena pagar-te para ficares parada. Olhei para o relógio. 21h30. O David estava com a dona Shane no andar de cima, provavelmente já a dormir. Podia usar a hora extra em casa. Tens a certeza? Sim, vai lá. A chuva deve piorar. Peguei no casaco dos fundos, desejei boa noite a Sofia e saí para o chuvisco frio. A rua estava escorregadia com o neon refletido, o cheiro a asfalto molhado misturando-se com o fumo do escape dos restaurantes. Puxei o capuz e comecei a andar. Consegui andar 2 quarteirões antes de os ver.
3 figuras de pé debaixo do toldo de uma loja de eletrônica fechada. Os mesmos rudes, a mesma postura, a espera. O meu coração deu um pulo. Virei para a próxima rua, andando mais rápido. Talvez não me tivessem visto. Talvez fossem pessoas diferentes. Talvez passos atrás de mim. Ana, não parei. Ana, não sejas mal educada. Estamos só a dizer olá. Andei mais rápido, procurando testemunhas, câmaras, qualquer coisa. A rua era residencial ali. Carros estacionados, montras escuras, luzes acesas nos apartamentos acima. Mas ninguém a olhar para baixo. Para de andar. A voz era mais nítida agora. A voz da viela. O líder. Parei. Não porque ele me mandou, mas porque vi a quarta figura à frente a bloquear o meu caminho. Igual à primeira vez. Encurralada. Virei-me lentamente. Estavam mais perto desta vez. O capuz do líder estava para baixo. A chuva colava o cabelo à testa. A cicatriz na sobrancelha estava mais visível. Ele já não sorria. Andas a evitar-nos, disse ele. Estou só a ir para casa. Rotas diferentes todas as noites, horários diferentes. Ele deu um passo em frente. Isso não é muito amigável. A minha mão encontrou o telemóvel no bolso. Por favor, não vos fiz nada. Não, não fizeste. Ele olhou para os outros, depois para mim. Mas também não fizeste o que te pedimos. Não me pediram nada. Dissemos-te para te lembrares. A voz dele ficou fria. Dissemos-te para mostrares respeito. Achas que mudar a tua rota mostra respeito? Não entendo o que querem de mim. Um pedido de desculpas. A palavra pairou na chuva entre nós. Eu olhei fixamente. Por quê? Por nos fazeres vir à tua procura de novo. Por nos fazeres perder tempo. Ele deu um passo mais perto, invadindo o meu espaço. Por agires como se fosses boa demais para nos reconheceres quando estamos a tentar ser simpáticos. Eu não. Tu fizeste. A mão dele disparou e agarrou meu braço. O mesmo braço que ainda tinha nódoas negras tênues de carregar turnos duplos de pratos. Ele apertou os dedos, cravando-se no músculo dorido. Passaste pelo Ricardo há 2 dias como se ele nem estivesse lá. Eu tentei afastar-me. O aperto dele endureceu. Eu não o vi. Juro que não estava. Tu viste-o. O rosto do líder estava a centímetros do meu agora. Olhaste diretamente para ele e continuaste a andar. Por favor, a minha voz falhou. Tenho um filho. Não posso. Sabemos do teu filho. A outra mão dele levantou-se sem me tocar, mas perto o suficiente. Sabemos tudo sobre ti, Ana. Onde moras? Que porta? Que andar? Lágrimas arderam nos meus olhos, não de dor, mas da asfixiante impotência. Estes homens podiam fazer o que quisessem aqui agora e ninguém os deteria. Então é isto que vai acontecer, disse o líder calmamente. Vais pedir desculpa por seres desrespeitosa e depois vais entender que quando falamos contigo, ouves. Quando somos simpáticos o suficiente para te avisar que estamos a observar, mostras gratidão, entendes? O meu maxilar cerrou-se, cada instinto gritava para ficar em silêncio, para recusar, para cuspir na cara dele. Mas o David estava lá em cima, a dormir, seguro só porque eu fazia o que tinha de fazer. Entendo, sussurrei. Bom, ele soltou o meu braço e recuou. Mas acho que não entendes. Não de verdade. Acho que precisas de um lembrete. Os outros moveram-se antes que eu pudesse reagir. Um agarrou o meu casaco, virando-me para a entrada da viela. Outro empurrou-me para a frente. Tropecei, amparando-me na parede de tijolo. A superfície áspera raspou as minhas palmas. Espera, comecei. O primeiro golpe atingiu-me nas costelas. Não com força total, controlado, preciso o suficiente para me tirar o ar dos pulmões e me atirar de joelhos. Gemi, os braços a levantar-se instintivamente. Não na cara.
disse o líder calmamente. Não somos animais. Outro golpe, desta vez nas minhas costas, depois no ombro. Cada um calculado, colocado onde a roupa esconderia os danos. Onde eu ainda pudesse andar, ainda trabalhar, ainda funcionar. Mas onde sentiria, me lembraria e temeria. Eu enrolei-me no chão, a chuva a encharcar as minhas roupas, misturando-se com as lágrimas que não conseguia conter. Não gritei. Alguma parte de mim sabia que isso pioraria as coisas. Sabia que eles queriam medo, não resistência. Depois do que pareceu horas, mas foram provavelmente 30 segundos, pararam. O líder agachou-se ao meu lado, a voz quase gentil. Devias ter pedido desculpa na viela. Teria sido mais fácil. Eu não conseguia falar, não conseguia mover-me. A dor irradiava pelo meu tronco a cada respiração. Da próxima vez, continuou ele, não seremos tão simpáticos. Da próxima vez, viremos ao teu apartamento. O teu filho atenderá à porta. Entendes? Assenti, a testa pressionada contra o pavimento molhado. Boa menina. Deixaram-me lá. Fiquei deitada na viela por 5 minutos completos antes de conseguir levantar-me. Cada movimento enviava uma agonia fresca através das minhas costelas. Levantei-me usando a parede, as pernas a tremer, a respiração em golfadas curtas. Tinha de ir para casa. Tinha de ir verificar o David. Tinha de ter a certeza de que eles ainda não tinham. Corri. 4 dias antes da mensagem, liguei a dizer que estava doente no dia seguinte. E no dia a seguir a esse, não conseguia esconder as nódoas negras de Sofia. Não conseguia explicar a forma como me encolhia a movimentos súbitos. Não conseguia fingir que a dor nas minhas costelas era apenas fadiga. Então fiquei em casa, disse ao David que tinha gripe, e vi-o sair para a escola com a dona Shen, enquanto eu aplicava gelo no meu tronco e tentava respirar sem chorar. No 3º dia, João ligou. Ana, preciso de ti de volta. Não posso continuar com falta de pessoal para sempre. Eu sei, lamento. Amanhã, prometo. Disseste isso ontem. Amanhã, repeti, e desliguei antes que ele pudesse argumentar. Eu não podia voltar. Não ainda. Não quando, sempre que fechava os olhos, via os seus rostos, sentia as suas mãos, ouvia a voz do líder. Da próxima vez, viremos ao teu apartamento. Mas a renda vencia em 2 dias, e eu já estava com falta de dinheiro. Ana sentou-se à mesa da cozinha naquela tarde, fazendo contas que não batiam certo, por mais que as recalculasse. Mesmo com as gorjetas que tinha guardado, mesmo que fizesse turnos extra, mesmo que ignorasse a conta da eletricidade por completo, faltavam-lhe 70 euros. Teria de pedir outra extensão ao Sr. Pedro. A ideia dava-lhe voltas ao estômago, mas não tinha escolha. Bateu à porta dele às 4 da tarde, depois de o David ter ido para a casa do amigo. O Sr. Pedro atendeu de camisola interior manchada, o cheiro a cigarros e café velho a pairar do apartamento atrás dele. Ana! Os olhos dele desceram pelo meu rosto, notando a maquilhagem cuidadosamente aplicada que não escondia totalmente a sombra de uma nódoa negra na maçã do rosto. A renda vence sexta-feira. Eu sei, estou com um pouco de falta este mês. Eu esperava... Com quanto de falta? 70. Mas consigo ter até a próxima quarta-feira. Só preciso de... 70. Ele encostou-se ao batente da porta. Para além dos 2 meses que atrasaste antes. A minha garganta apertou. Eu paguei esses. Cada tostão. Eventualmente, ele tirou um cigarro, acendeu-o, soprou fumo para o teto. Sabes quantas pessoas querem o teu apartamento, Ana? Quantas candidaturas recebo todas as semanas? Eu sei, e agradeço. Agradeces. Ele riu, um riso seco e amargo. Tens um miúdo, mãe solteira.
Fui mais do que compreensivo, mas a compreensão não paga a minha hipoteca. Eu terei na quarta-feira, prometo. O senhor Pedro estudou-me por um longo momento, os olhos apertados. O que aconteceu à tua cara? Caí. Certo. Ele deu outra passa no cigarro. Estás em algum tipo de problema? O meu pulso acelerou. Não, só desajeitada. Uhum. Ele não parecia convencido, mas não insistiu. Quarta-feira, nem um dia depois, ou acabamos com a compreensão. Assenti e voltei para o meu apartamento, as mãos a tremer ao fechar a porta. Naquela noite bateram a porta. Congelei a meio de ajudar o David com os trabalhos de casa de matemática. Já passava das 8. Demasiado tarde para a dona Chen. Demasiado tarde para entregas. Fica aqui. Sussurrei para o David e movi-me para a porta. Olhei pelo olho mágico. O senhor Pedro estava no corredor, mas não estava sozinho. 2 homens flanqueavam-no. Reconheci o da esquerda imediatamente. A cicatriz na sobrancelha, o dente de ouro, o líder da viela. O meu sangue gelou. Afastei-me da porta, o coração a martelar. David levantou os olhos dos trabalhos de casa, confuso. Mãe, está tudo bem, meu amor. Fica só em silêncio. A pancada veio novamente, mais forte. Ana, eu sei que estás aí. Abre a porta. Eu não me mexi, não respirei. Ana, vamos lá. Isto é importante. Silêncio. Depois ouvi a voz do senhor Pedro, mais baixa, a falar com os homens. Encostei o ouvido à porta, esforçando-me para ouvir. Não quer problemas. É uma boa inquilina, só está atrasada na renda. Não estamos aqui por causa da renda. A voz do líder, calma, quase amigável. Só queremos falar com ela. Olha, não quero problemas no meu prédio. Seja o que for, não será um problema a não ser que tu o faças. Uma pausa. Depois o senhor Pedro, mais baixo. O que querem que lhe diga? Diz-lhe para vir pedir desculpa amanhã. Cruzamento da Rua da Boa Vista com a Praça da República. Às 8. Ela sabe por quê. E se não vier, teremos de voltar. E da próxima vez, talvez não batamos a porta. As minhas pernas fraquejaram. Deslizei pela porta, pressionando a mão sobre a boca para não fazer barulho. David observava-me, os olhos arregalados de um medo que ele não entendia, mas sentia irradiar de mim. Eu digo-lhe, disse o senhor Pedro, bom homem, agradecemos a cooperação. Passos recuaram pelo corredor, mas o senhor Pedro permaneceu. Eu podia ver a sombra dele debaixo da porta, a vacilar. Depois bateu novamente, mais suave desta vez. Ana, preciso que abras a porta agora mesmo. Eu não queria, mas sabia que ele não iria embora até que eu o fizesse. Levantei-me, verificando que David ainda estava à mesa. Depois abri a porta apenas uma fresta. O senhor Pedro parecia pálido, abalado. As mãos tremiam ligeiramente enquanto ele apagava o cigarro contra a parede. Precisas de me ouvir com muita atenção, disse ele calmamente. Aqueles homens, sabes quem são? Assenti. Sabes para quem trabalham? Abanei a cabeça. Gente a quem não se diz que não. Gente que faz os problemas desaparecerem. Ele olhou pelo corredor vazio. Eles querem que os encontres amanhã. Cruzamento da Rua da Boa Vista com a Praça da República, às 8. Disseram, tu sabes por quê? Não vou. Sim, vais. A voz dele endureceu. Porque se não fores, eles voltam aqui e eu não posso ter isso. Não vou ter isso. São eles que estão a causar problemas, não eu. Não interessa. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz. Não entendes como isto funciona. Aqueles homens, eles estão ligados. Poderiam incendiar este prédio e ninguém investigaria. Poderiam fazer-me desaparecer e ninguém faria perguntas. Então, quando me dizem para te dar uma mensagem, eu dou-te a mensagem. E quando te dizem para aparecer, tu apareces. Não fiz nada de errado. Não me interessa o que fizeste ou não fizeste. A sua expressão era uma mistura de medo e frustração.
Interessa-me o meu prédio, os meus inquilinos, a minha vida. E neste momento, tu és um risco que não posso dar-me ao luxo de ter. Eu senti as palavras como um golpe físico. O que estás a dizer? Estou a dizer que precisas de resolver isto. Seja o que for, quem quer que tenhas irritado, resolve. Pede desculpa, ajeita as coisas. Porque eu fui bom para ti, Ana. Dei-te aberturas na renda, deixei-te passar quando outros não deixariam. Mas não posso proteger-te de gente assim. Não estou a pedir-te para me protegeres. Bom, porque eu não o farei. Ele recuou para a sua própria porta. Amanhã, 8 da manhã. Não me faças arrepender de ter sido simpático contigo. Desapareceu no seu apartamento, a fechadura a estalar atrás dele. Eu fiquei no corredor, o peso daquilo a esmagar meus ombros. Tinha ficado sem lugares para me esconder, sem pessoas que me ajudassem, sem opções que não envolvessem submeter-me a homens que me tinham espancado numa viela. Fechei a porta silenciosamente e voltei para o David, que tinha abandonado os trabalhos de casa para me olhar com perguntas que tinha demasiado medo de fazer. Está tudo bem. Menti, puxando-o para um abraço que me doeu nas costelas, mas acalmou o meu coração. Tudo vai ficar bem. Mas eu já não acreditava nisso. 2 dias antes da mensagem, Ana não foi ao encontro. Foi trabalhar. Em vez disso, apareceu para o seu turno no Café Aurora com as costelas engessadas e o medo enterrado profundamente. Sorriu aos clientes, serviu café, fingiu que o mundo não estava a desabar à sua volta. Sofia olhava-a com olhos preocupados, mas não disse nada. João queixou-se dos dias de folga por doença, mas deu-lhe as melhores mesas, mesmo assim. E quando o seu turno terminou às 11, Ana tomou a rota mais longa que conseguiu encontrar para casa. Ela sabia o que não aparecer significava. Sabia que as consequências viriam. Mas alguma parte dela, a parte que tinha continuado depois de o pai do David ter partido, que tinha trabalhado turnos duplos durante 7 anos, que tinha construído uma vida do nada, recusou-se a ajoelhar. Se eles a queriam quebrada, teriam de a quebrar eles mesmos. Só não esperava que acontecesse tão depressa. O aviso de despejo estava afixado na porta dela quando ela chegou à casa naquela noite. Ana olhou para ele, as palavras a misturarem-se. Não pagamento de renda. Violação dos termos do contrato. 30 dias para desocupar. 30 dias. Rasguei o aviso e bati à porta do Sr. Pedro. Uma vez, 2 vezes, mais forte. Ele abriu a porta até meio, sem me olhar nos olhos. Não podes fazer isto, disse eu mostrando o aviso. Eu disse-te que teria o dinheiro na quarta-feira. Concordaste. As coisas mudaram. Que coisas? Tu não apareceste. A voz dele era monótona, vazia. Eles vieram esta tarde a perguntar por ti, a perguntar se tinhas recebido a mensagem deles. Eu disse-lhes que sim. Perguntaram se tinhas saído para o encontro. Finalmente ele olhou para mim. Tive de lhes dizer a verdade. O meu estômago afundou. Então estás a despejar-me. Estou a proteger a minha propriedade. Estou com 1 semana de atraso na renda. 1 semana. Isso não é motivo para... Tu trazes problemas, Ana. Ele falou por cima de mim, mais alto agora. Estou a observar este prédio há 20 anos. Eu conheço problemas quando os vejo. E aqueles homens não são do tipo de problemas que simplesmente desaparecem. São do tipo que se espalha, que infeta, que traz polícias e perguntas e problemas de que não preciso. Eu sou a vítima aqui. Não me interessa. As palavras eram duras, mas honestas. Não me interessa quem começou o quê, ou quem tem razão ou não. Interessa-me que homens assim apareçam à minha porta a perguntar pelos meus inquilinos. Isso não é aceitável. Para onde se supõe que eu vá? E isso não é problema meu. Ele começou a fechar a porta, depois parou. Fui bom para ti.
Dei-te aberturas que mais ninguém daria, mas tu fizeste a tua escolha quando não apareceste naquele encontro. Agora estou a fazer a minha. A porta fechou-se. Ana ficou no corredor, o aviso amarrotado no punho. Atrás da porta do seu apartamento, ela conseguia ouvir a voz do David a fazer uma pergunta a Dona Chen sobre os trabalhos de casa. Normal, seguro, completamente inconsciente de que tudo estava prestes a mudar. Ela não podia contar-lhe. Não esta noite. Ela arranjaria alguma coisa. Ela sempre arranjava. Ela não arranjou. 2 dias passaram num borrão de telefonemas que não deram em nada. Os abrigos estavam cheios. As habitações de transição tinham listas de espera de meses. O crédito dela não era bom o suficiente para um novo apartamento. E mesmo que fosse, ela não podia pagar o primeiro e último mês de renda. Pediu favores que não existiam. Contactou pessoas que tinham desaparecido há anos. Implorou a João por um adiantamento que ele não podia dar. E todas as noites olhava para o David à mesa do jantar e tentava sorrir como se estivesse tudo bem. Na segunda noite, o Sr. Pedro bateu novamente. Desta vez, Ana sabia antes de abrir a porta. Precisas de sair esta noite, disse ele. O aviso dizia 30 dias. Estou a acelerar o prazo. Não podes fazer isso. Isso é ilegal. Processa-me. Ele estendeu a mão. Chaves. Agora são 10 da noite. O meu filho está a dormir. Não temos para onde ir. Tiveste 2 dias. 2 dias para encontrar habitação nesta cidade sem dinheiro. Isso é impossível. A expressão do Sr. Pedro não mudou. Atrás dele, ela viu 2 outros homens do prédio. Não rufias, apenas pessoas que ele tinha recrutado para tornar isto mais difícil de combater. Chaves, Ana, não tornes isto pior do que precisa de ser. Como é que poderia ser pior? Eu podia chamar a polícia e fazer-te remover por invasão de propriedade. As minhas mãos tremiam de raiva. Estás a fazer isto porque estás com medo, porque eles te assustaram. Então, em vez de os enfrentares, estás a despejar uma mãe solteira e o seu filho de 7 anos no meio da noite. Estou a fazer isto porque não ouviste. A voz dele subiu. Eu disse-te para resolveres. Eu disse-te o que aconteceria. Tu fizeste a tua escolha. Eu escolhi não pedir desculpa aos homens que me bateram. E estou a escolher não perder o meu prédio por causa do teu orgulho. As palavras pairaram entre nós, feias e verdadeiras. Virei-me movendo-me mecanicamente. Acordei David suavemente. Sussurrei que precisávamos de ir ficar noutro sítio por uma noite. Ele não fez perguntas. Apenas se vestiu numa confusão sonolenta. Fiz 2 malas de viagem. Roupas, produtos de higiene, livros escolares do David, a foto deles do seu 6º aniversário. Tudo o resto teria de ficar. 20 minutos depois, estávamos no corredor com as nossas malas. O Sr. Pedro observava da sua porta, os braços cruzados. Os outros moradores já tinham desaparecido, indispostos a testemunhar o que tinham ajudado a possibilitar. Eu era uma boa inquilina, disse Ana calmamente. Paguei a minha renda. Mantive-me em silêncio. Nunca causei problemas. E quando precisei de ajuda, tu escolheste-os a eles em vez de mim. Eu escolhi sobreviver, respondeu o Sr. Pedro. O mesmo que tu tens feito há 7 anos. Não hajas como se não fizesses o mesmo. Talvez ele tivesse razão. Talvez, na sua posição, ela tivesse feito o mesmo cálculo. Mas isso não fazia doer menos. Ana pegou na mão do David e caminhou em direção às escadas. Para onde vamos? Perguntou David, a voz pequena na escadaria vazia. Ainda não sei, meu amor. Voltamos? A minha garganta apertou. Não consegui responder. Eles emergiram na rua, o frio de novembro mordendo seus casacos, 11h30 da noite. Sem para onde ir, sem segurança. Ana encontrou um corredor de armazenamento no prédio ao lado. Unidades de metal, chão de cimento, luzes fluorescentes ásperas. Pousou as malas e puxou David para perto, deixando-o enrolar-se no seu ombro.
Ele adormeceu rapidamente, exausto pela confusão e pela hora tardia. Ana sentou-se no frio e no silêncio e no peso esmagador da completa impotência. Então tirou o telemóvel. Ela percorreu os contactos, procurando por alguém que pudesse ajudar. Alguém que pudesse atender à meia-noite. Alguém que ainda lhe devesse algo. O cartão de visita branco caiu da sua carteira. Ana olhou para ele. Se alguma vez precisares de ajuda, ajuda a sério. Ela tinha ficado sem opções, sem lugares, sem pessoas que se importassem. Os seus dedos digitaram antes que a sua mente pudesse detê-los. Expulsaram-nos. Ela carregou em enviar e esperou. O telemóvel vibrou na mão de Miro enquanto ele estava na esquina da rua de Santa Catarina com a Praça da Batalha, observando um negócio a correr mal a 3 quarteirões de distância. Ele não precisava de estar ali. Tinha pessoas para isto. Pessoas que lidavam com disputas de rua, que cobravam dívidas, que faziam cumprir as regras que mantinham a sua rede a funcionar sem problemas. Mas Miro tinha aprendido cedo que a distância gerava descuido. Que no momento em que se parava de observar, as coisas desmoronavam-se. Então ele observava. A mensagem de texto desviou a sua atenção da discussão que se desenrolava no parque de estacionamento do outro lado da rua. Número desconhecido, 2 palavras em português. Expulsaram-nos. Miro franziu a testa, revendo as mensagens recentes. Sem contexto, sem conversas anteriores, provavelmente número errado. Ele começou a guardar o telemóvel. Então algo o deteve. A frase: não fomos despejados ou perdíamos o nosso lugar. Expulsaram-nos. Ativo, imediato. Alguém mais fez com que isto acontecesse. Abriu os seus contatos, verificou o número na sua base de dados mental de nomes e rostos. Nada coincidia, mas o indicativo era local. Os instintos de Miro, apurados ao longo de 15 anos a ler pessoas e situações, sussurraram que isto não era aleatório. Ele abriu a conversa de mensagens novamente, estudando aquelas 2 palavras. Mensagem noturna para um estranho. Desespero na brevidade, sem explicação porque não havia tempo, ou porque o remetente assumia que ele já saberia. Alguém pensou que estava a enviar uma mensagem a outra pessoa, alguém que precisava de ajuda. O negócio do outro lado da rua estava a resolver-se, as mãos do devedor levantadas, o cobrador a recuar. O telemóvel de Miro vibrou novamente com um relatório de um dos seus tenentes, Lucas. Tudo tratado, tudo sob controle. Ele olhou para a mensagem mais uma vez, então digitou: estou a caminho. Miro ficou no carro por 30 segundos depois de enviar a resposta, esperando para ver se o número se corrigiria. Se quem o enviou perceberia o seu erro e pediria desculpa, ou entraria em pânico, ou simplesmente pararia de responder. Espera, eu nem sei quem és. Acho que mandei para o número errado. Então era um número errado. Mas a pessoa do outro lado ainda estava em crise, ainda sentada em algum lugar sem para onde ir. A mente lógica de Miro dizia para ignorar, para apagar a conversa e voltar ao trabalho. As pessoas cometiam erros, enviavam mensagens para números errados. Isso não era problema dele. Mas ele digitou de qualquer forma. Eu sei quem és, Ana. No momento em que enviou, abriu o seu sistema de gestão de contactos, a rede de informações que tinha construído cuidadosamente ao longo de anos. Trabalhadores de restaurantes, indústria de serviços, mães solteiras no bairro. Filtrou por primeiro nome. 3 Anas apareceram. 2 estavam ativas. Uma trabalhava num café na Rua da Boa Vista. Ana Santos, 20 e poucos anos. Um filho, empregada de mesa, turnos duplos, sempre educada, sempre a lutar. Ele tinha ido a esse café uma vez, meses atrás, sentou-se ao balcão, observou-a a trabalhar com o tipo de eficiência exausta que vinha de anos de sobrevivência. Tinha deixado o seu cartão porque algo nela o lembrava da sua própria mãe. Os mesmos olhos cansados, o mesmo sorriso determinado,
A mesma recusa em pedir ajuda mesmo quando se afogava. A maioria das pessoas atirava o cartão fora. Ana tinha-o guardado. Miro puxou os registros do prédio, cruzando-os com relatórios de atividade recente. O senhorio dela era o Sr. Pedro, um homem fraco, facilmente pressionado, e havia relatos de atividade de gangues de rua perto da sua morada. A gangue do Kozlov, parasitas, que achavam que a intimidação os tornava poderosos. As peças montaram-se rapidamente. Ana tinha sido alvo. Pedro tinha tido medo. E agora ela estava sentada em algum lugar frio com o filho, a enviar uma mensagem a um estranho porque não tinha mais ninguém. Miro ligou o carro. Fez 2 chamadas na viagem. A primeira foi para Lucas, o seu associado mais antigo. Verifica tudo o que tem sobre a Ana Santos. Apartamento 3C, prédio na Rua da Liberdade. Quero saber quem a tem pressionado, quem deu as ordens e até onde vai. Prazo, 20 minutos. A segunda chamada foi para o intermediário de Kozlov. Miro manteve a voz calma, quase agradável. Aqui é o Lombardi. Preciso de saber se o teu pessoal tem andado a operar perto da Rua da Liberdade. Especificamente avisar civis. Uma pausa. Temos alguma atividade lá. Por quê? Estão autorizados? Estão a cobrar dívidas, a fazer rondas, operações padrão, sobre uma empregada de mesa. Outra pausa, mais longa. Teria de verificar. Verifica agora. O tom de Miro não mudou, mas o silêncio que se seguiu deixou claro o seu significado. E diz a quem estiver a liderar essa gangue que preciso de nomes esta noite. Entendido. Miro desligou a chamada enquanto virava para a rua da Ana. A morada que ela tinha enviado levava-o a um corredor de instalações de armazenamento, industrial, frio, iluminado por fluorescentes que falhavam. Não um apartamento, nem mesmo um abrigo. Um corredor onde as pessoas iam quando ficavam sem lugares. Ele estacionou e saiu, ajustando o casaco. A noite estava fria, a sua respiração visível no ar. Andou devagar, os passos ecoando no cimento até os ver. Ana sentava-se encostada a uma unidade de armazenamento. Um rapaz aninhado no ombro dela, 2 malas de viagem ao lado deles. O rosto dela estava virado para baixo, um braço envolto protetoramente à volta da criança, o outro a segurar o telemóvel. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. Mesmo na luz dura, ele podia ver as nódoas negras, desbotadas mais lá, uma na maçã do rosto. A forma como ela segurava as costelas sugeria mais por baixo. Miro parou a 2 metros de distância, as mãos visíveis, a postura não ameaçadora. Há muito tempo que aprendera que o poder não se tratava de intimidação. Tratava-se de controlo. E naquele momento, aquela mulher precisava de se sentir segura, não assustada. Ana! Lala sentiu, os olhos cautelosos. Sou o Miro, do café. O reconhecimento cintilou no rosto dela. Deixaste o cartão. Deixei. Ela olhou para o David, ainda a dormir, depois de volta para Miro. Não foi a minha intenção mandar-te mensagem. Pensei. Eu nem sei o que pensei. Está tudo bem? Não, não está. A voz dela falhou. Eu não te conheço. Não sei por que estás aqui, ou o que queres, ou... Eu não quero nada. A voz de Miro era firme, calma. Pediste ajuda. Tô aqui para ajudar. As pessoas não ajudam assim, não de borla. Tens razão, não ajudam. Ele deu um passo mais perto, deixando-a ver o seu rosto claramente. Mas eu não sou a maioria das pessoas, e tu não estás na maioria das situações. O maxilar de Ana a apertou. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que alguém te magoou, alguém te assustou, e alguém te expulsou por causa disso. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Eu quero saber quem. Por quê? Porque esta é a minha cidade. E o que te aconteceu? Não é assim que as coisas funcionam aqui. Não na minha cidade.
Ela olhou para ele procurando engano no seu rosto, motivos ocultos, a armadilha que sempre vinha com ofertas como esta. Miro esperou. Ele tinha aprendido paciência há décadas. Aprendera que os momentos mais importantes aconteciam em silêncio. Finalmente Ana falou: os homens que fizeram isto não pode simplesmente... Quem te fez pedir desculpa? A pergunta cortou tudo o resto. Direta, inabalável. O tipo de pergunta que exigia a verdade. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas que tinha retido por dias. E então ela contou-lhe tudo. A voz de Ana tremeu enquanto ela contava sobre a viela, sobre os homens que a tinham seguido, estudado o seu rosto, sussurrado o nome do seu filho na escuridão, sobre a agressão atrás do café. Controlada, precisa, concebida para deixar marcas onde ninguém veria. Miro ouviu sem interromper. A sua expressão não mudou, mas algo nos seus olhos escureceu com cada detalhe. Quando ela descreveu a visita do senhorio, o ultimato, o despejo, o seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente. Eles queriam que eu pedisse desculpa. Ana terminou, a voz mal acima de um sussurro. Para os encontrar na Rua da Boa Vista com a Praça da República, para me curvar e admitir que tinha sido desrespeitosa. Ela olhou para o David, ainda a dormir contra ela. Eu não consegui. Simplesmente não consegui. Miro ficou em silêncio por um longo momento. Depois agachou-se, colocando-se ao nível dos olhos dela. O movimento foi cuidadoso, não ameaçador. O tipo de gesto que falava de alguém que entendia o medo intimamente. Fizeste bem em não ir, disse ele calmamente. Ana riu, amarga e quebrada. Vê onde isso me levou. Levou-te aqui, ainda de pé, ainda a proteger o teu filho. A voz dele carregava um peso que ela não conseguia nomear. Isso requer mais força do que a maioria das pessoas tem. Não me sinto forte, sinto-me aterrorizada. Bom, o medo mantém-te viva. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, estudando o seu rosto. Mas não estás só com medo, estás zangada. Consigo ver. Ana encontrou os olhos dele. Ele tinha razão. Sob a exaustão e o terror, a raiva ardia como uma chama piloto que ela não conseguia apagar. Raiva dos homens que a tinham visado, do senhorio que a tinha abandonado, de uma cidade que moía as pessoas até o pó e chamava isso sobrevivência. De que serve a raiva? Perguntou ela. Estou sentada num corredor sem para onde ir. A raiva não muda isso. Não, mas as consequências sim. A palavra pairou entre eles, carregada de implicações que Ana não tinha a certeza de querer entender. O que estás a dizer? Estou a dizer que o que te aconteceu, isso não vai acontecer de novo. Miro levantou-se tirando o telemóvel. E as pessoas que fizeram isto vão entender por quê. Eu não quero vingança, só quero estar segura. Essas não são coisas diferentes. Ele digitou algo rapidamente e depois olhou de volta para ela. Os homens que te magoaram trabalham para alguém, e esse alguém responde a pessoas que me respondem a mim. Isto aconteceu porque ninguém lhes disse para parar, porque acharam que eras ninguém. Eu sou ninguém, não és mais. O telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele, a sua expressão endurecendo. A gangue que te tem visado é o pessoal do Kozlov, cobradores de rua que têm estado a trabalhar por conta própria, pensando que podem construir reputação aterrorizando os civis. O estômago de Ana afundou. Kozlov. Já ouvi esse nome. Toda a gente ouviu. Ele comanda a Zona Sul. Pensa que a violência é igual a poder. A voz de Miro estava fria agora, clínica. Mas ele opera sob a minha permissão. E isto? Ele gesticulou para Ana, para David, para o corredor de armazenamento que se tinha tornado o seu refúgio. Isto não foi autorizado. Então, o que acontece agora? Agora faço um telefonema e tu e o David vão para um sítio quente. Eu disse-te que não tenho para onde ir. Eu tenho uma propriedade a 3 quarteirões daqui. Prédio pequeno, calmo, seguro.
Ele levantou uma mão antes que ela pudesse protestar. Está vazio, há meses. Vão ficar lá até decidires o vosso próximo passo, sem renda, sem obrigações. Os instintos de Ana gritaram. Nada era de graça. Ninguém dava sem esperar algo em troca. Por que farias isso? Porque posso, disse ele simplesmente, como se a resposta fosse óbvia. Porque pediste ajuda e eu estou a dar. Sem cordas, sem dívidas, apenas espaço. Não acredito em ti. Bom, isso significa que és esperta. Um fantasma de algo que poderia ter sido respeito cruzou o rosto dele. Mas acredita nisto. O que te aconteceu acaba esta noite. Os homens que te magoaram, o senhorio que te expulsou. Quem quer que te ache um alvo fácil, vai aprender o contrário. E tu vais dormir em segurança com o teu filho. Tudo o resto descobrimos amanhã. Ana olhou para o David, o seu rostinho em paz a dormir, completamente inconsciente de que a mãe estava a aceitar a ajuda de um homem cuja reputação era construída no medo. Um homem que acabara de lhes oferecer santuário com uma mão, enquanto prometia consequências com a outra. Ela pensou na alternativa, nos abrigos e nas listas de espera e nas perguntas confusas do David. Nos homens que sabiam onde ela trabalhava, que a tinham agredido uma vez e prometido pior da próxima vez. No fato de ela já ter enviado a mensagem, já o ter chamado, já ter feito a sua escolha no momento em que os seus dedos tinham carregado em enviar. Está bem, sussurrou Ana. Miro assentiu uma vez, depois fez a sua chamada. 20 minutos depois, Ana sentou-se no banco do passageiro do carro de Miro. Elegante, escuro, caro, de uma forma que a fazia estar super consciente do seu casaco gasto e sapatilhas riscadas. David estava apertado no banco de trás, ainda meio a dormir, agarrado à sua mochila como a uma tábua de salvação. Conduziram em silêncio por ruas que Ana reconhecia, mas que nunca vira deste ângulo. Por trás de janelas fumadas, do banco do passageiro de um carro que custava mais do que ela tinha ganho em 5 anos. O telemóvel de Miro tocou 2 vezes. Ambas as vezes ele atendeu com palavras únicas. Sim, tratado. Amanhã. Depois desligou a chamada. Não explicou, não comentou, apenas conduziu com a calma precisão de alguém que tinha feito esta viagem 1000 vezes. Pararam num prédio estreito, encaixado entre uma lavandaria e uma padaria fechada. Fachada de tijolo, 4 andares. Inexpressivo, exceto pelo fato de todas as janelas estarem escuras. É aqui, disse Miro, estacionando à frente. Ana olhou para o prédio. Disseste que está vazio, por enquanto. Ele saiu, deu a volta para abrir a porta dela. O gesto pareceu estranhamente formal dadas as circunstâncias. Último andar, 2 quartos, casa de banho, pequena cozinha. O mobiliário é básico, mas funcional. O aquecimento funciona, a água está ligada. Ele guiou-os para dentro e subiu 3 lances de escadas. O corredor estava limpo, recentemente pintado, nada como o prédio deteriorado de onde tinha sido despejada. No fim do corredor, ele destrancou uma porta e afastou-se. Ana entrou devagar. David logo atrás dela. O apartamento era exatamente como descrito. Simples, limpo, esparso. Um sofá na sala de estar, uma mesa de cozinha com 2 cadeiras. Através de uma porta aberta, ela podia ver uma cama com lençóis lisos. Parecia um lugar onde ninguém vivia. Mas também parecia seguro. As fechaduras são novas, disse Miro, demonstrando a fechadura de segurança e a corrente. As janelas trancam por dentro. A entrada do edifício requer uma chave. Deixo-te uma. Ninguém sobe aqui sem permissão. Ana virou-se para encará-lo. E amanhã? Amanhã levas o David para a escola, descansas, deixas as tuas costelas curarem. A expressão dele era ilegível. E eu trato do resto. O resto sendo as consequências. Lá estava aquela palavra de novo. Ana queria perguntar o que isso significava. Queria saber o que acontecia aos homens que cruzavam alguém como Miro.
Mas alguma parte dela, a parte que tinha sobrevivido 7 anos sozinha, que tinha trabalhado turnos duplos até os pés sangrarem, que tinha recusado pedir desculpa mesmo quando agredida. Essa parte já sabia e não queria os detalhes. Obrigado, disse ela em vez disso. Miro assentiu uma vez, entregou-lhe 2 chaves e caminhou para a porta. Parou na soleira. Ana, sim, o que te aconteceu não é culpa tua. Não foste tu que o causaste, entendes isso? Ela não entendia. Não muito, mas assentiu de qualquer forma. Ele estudou o rosto dela por mais um momento, depois saiu. A porta fechou-se, as fechaduras estalaram, e Ana ficou no meio do apartamento de um estranho com o filho a dormir e perguntou-se o que tinha acabado de pôr em marcha. Miro fez 3 chamadas do seu carro antes de se afastar do prédio. A primeira foi para Lucas. Preciso de tudo sobre os movimentos da gangue do Kozlov, perto da Rua da Liberdade. Especificamente, 3 a 4 homens avisaram uma civil. Quero nomes, moradas e quem lhes deu permissão para operar fora do seu território. Permissão? A voz de Lucas carregava confusão. Pensas que alguém autorizou isto? Não, penso que alguém ignorou. Descobre quem. A segunda chamada foi para Kozlov diretamente. Precisamos de nos encontrar esta noite. É quase 1 da manhã, Lombardi. Eu sei que horas são. Angelos, em 1 hora. Sobre o que é isto? O teu pessoal tem andado a fazer movimentos sem autorização. Vamos discutir limites. Silêncio do outro lado. Estarei lá. A terceira chamada foi para o senhor Pedro, o senhorio. A voz de Miro era calma, quase agradável. Senhor Pedro, aqui é o Miro. Acredito que alguns dos meus associados visitaram o seu prédio recentemente. Uma inspiração brusca. Sim, disse-lhes tudo o que queriam saber. Cooperei. Eu sei que sim. É por isso que estamos a ter esta conversa em vez de outra. Miro deixou isso assentar. A mulher que despejou esta noite, Ana Santos, diga-me por que ela estava atrasada na renda. Ela estava a trazer problemas. Eu tive de proteger o meu investimento. Problemas? Quer dizer os homens que vieram a perguntar por ela? Sim, eles disseram. Eles subentenderam. Eu sei o que eles subentenderam. E sei que escolheu acreditar neles em vez de proteger a sua inquilina. O tom de Miro não mudou, mas a temperatura no carro pareceu baixar. É isto que vai acontecer. Amanhã de manhã vai ligar a Ana. Vai pedir desculpa. Vai oferecer-lhe o apartamento de volta com 3 meses de renda gratuita, com a garantia de que ninguém a vai incomodar de novo. Não posso simplesmente... Sim, pode. E vai fazê-lo porque a alternativa é eu fazer algumas chamadas minhas ao inspetor de edifícios, ao chefe dos bombeiros. Há pessoas que estarão muito interessadas nas violações que tenho a certeza que encontrarão. A respiração do senhor Pedro era audível na linha. Ela não voltará, não depois do que fiz. Essa é a escolha dela, mas fará a oferta genuinamente e a desculpa será sincera. Miro fez uma pausa. E se aqueles homens alguma vez se aproximarem do seu prédio de novo, vai ligar-me imediatamente. Entende? Sim. Bom, não precisaremos de falar de novo. Miro desligou a chamada e conduziu em direção ao Angelus, um restaurante que servia de terreno neutro para conversas que não podiam acontecer em público. Ele chegou primeiro, pegou numa cabine nos fundos, pediu um café que não beberia. Kozlov chegou 15 minutos depois. Alto, ombros largos, fato caro que não escondia totalmente o rua por baixo. Deslizou para a cabine em frente a Miro com a confiança casual de alguém que se achava um igual. Ele não era. Lombardi, já há algum tempo. Já há. A expressão de Miro era neutra. Não percamos tempo. A tua gangue tem estado a operar na Rua da Liberdade, visando civis, especificamente uma empregada de mesa chamada Ana Santos. Os olhos de Kozlov apertaram-se. Chamaste-me aqui à 1 da manhã por causa de uma empregada de mesa. Chamei-te aqui porque o teu pessoal está a mover-se sem disciplina, sem autorização, e isso cria problemas. O meu pessoal está a fazer o seu trabalho,
cobranças, aplicação de regras, gestão de território. Sob que autoridade? A minha. E quem te deu autoridade para avisar civis fora da tua jurisdição? Kozlov recostou-se, a irritação a cruzar o seu rosto. Com todo o respeito, Lombardi, não preciso de permissão para operações a nível de rua. É para isso que me pagas, para manter a Zona Sul em ordem. A Zona Sul, não a Rua da Liberdade. Não civis que nada tem a ver com o nosso negócio. Ela foi marcada porque mostrou desrespeito. Os meus tipos estavam a construir reputação, a estabelecer limites. Isso é uma operação básica de rua. A construir reputação. A voz de Miro ficou monótona, espancando uma mãe solteira que faz turnos duplos para alimentar o seu filho. A aterrorizá-la até que ela não conseguisse ir para casa sozinha, forçando o senhorio dela a despejá-la no meio da noite. Eu não sabia do despejo, mas tu sabias do resto. Kozlov mexeu-se ligeiramente. Olha, talvez eles tenham sido excessivamente zelosos, mas esse é o trabalho. Fazes exemplos. Mostras às pessoas o que acontece quando não se alinham. Ela não estava em linha para desalinhar. Ela estava a ir para a casa do trabalho. Ela desrespeitou-os. Ela existia. Miro inclinou-se para a frente, a voz a descer para algo frio e preciso. Foi só isso que ela fez. Ela existiu no lugar errado, à hora errada, e o teu pessoal decidiu que ela era uma oportunidade. Decidiu que o medo dela valia mais do que a segurança dela. Decidiu que, porque ela não tinha proteção, era um alvo fácil. O maxilar de Kozlov apertou-se. O que queres que eu faça? Pedir desculpa a cada pessoa que a minha equipa pressiona. Quero que retires o teu pessoal imediatamente. Quero que os homens que visaram a Ana Santos sejam reatribuídos a algo que não envolva civis. E quero que fique claro, explicitamente, sem questões, que o que lhe aconteceu não acontece de novo. E se eu disser que não? Então teremos uma conversa diferente, uma sobre limites e consequências. E se a Zona Sul precisa de uma nova gestão? A ameaça pairava entre eles, não dita, mas inconfundível. Kozlov olhou para Miro por um longo momento, lendo a seriedade na sua expressão. Finalmente ele assentiu. Está bem, vou retirá-los, reatribuí-los. Mas isto estabelece um precedente, Lombardi. Se não pudermos pressionar civis, se não pudermos usar o medo como ferramenta, então estamos a trabalhar com uma mão amarrada. Não, estás a trabalhar com disciplina, com estrutura, com o entendimento de que o poder não se trata de quem podes magoar. Trata-se de quem escolhes não magoar. Kozlov levantou-se abotoando o casaco. O teu pessoal não vai gostar disto. Vão ver isto como fraqueza. Deixa-os. Prefiro ser fraco e certo do que forte e errado. Depois de Kozlov sair, Miro sentou-se sozinho na cabine. O restaurante vazio, exceto pelo dono a limpar as mesas na frente. O seu telemóvel vibrou. Lucas tinha os nomes. 3 homens, gangue de rua, sem ligações significativas. Tem estado a trabalhar por conta própria, a tentar construir reputação fora dos canais normais. Kozlov não sabia a extensão. Endereços. Enviei-os para ti. Bom, certifica-te de que entendem os novos limites. Sem contato com Ana Santos, sem operações perto do seu local de trabalho ou residência, sem retaliação. E se eles reagirem? Não vão. A voz de Miro carregava o peso da certeza. Mas se o fizerem, então escalamos. Silenciosamente, ele desligou a chamada e terminou o seu café. Frio agora, mas ainda amargo o suficiente para focar os seus pensamentos. As consequências nem sempre significavam violência. Às vezes significavam telefonemas e aplicação de limites. Às vezes significavam deixar claro que certas linhas não podiam ser cruzadas sem perder tudo, mas sempre significavam acompanhamento. Uma vez que se traçava uma linha, defendia-se.
sem exceções, sem compromisso. Ana Santos tinha pedido ajuda e Miro tinha respondido. Agora todos os outros aprenderiam o que isso significava. Ana acordou com a luz do sol a entrar por janelas desconhecidas. Por um momento esqueceu-se de onde estava. Depois, a noite anterior desabou. O despejo, a mensagem, o carro de Miro. Este apartamento, sentou-se com cuidado, as costelas protestando o movimento, e olhou em redor do pequeno quarto. David ainda dormia no outro quarto, esparramado no sofá, onde finalmente tinha desabado por volta das 2 da manhã. Seguro, quente, ileso. Ana levantou-se lentamente, indo até a janela. 3 andares abaixo. A rua já estava movimentada. Pessoas a caminho do trabalho, lojas a abrir, a vida a continuar como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Ela podia sentir isso na quietude deste apartamento, na ausência de medo que se tinha tornado tão constante que ela tinha esquecido como era a sua ausência. O telemóvel dela vibrou. Número desconhecido. Como dormiu? Ana olhou para a mensagem. Miro a verificar como se isto fosse normal, como se colocar estranhos em apartamentos vazios e desmantelar os seus problemas da noite para o dia fosse apenas mais uma terça-feira. Bem, digitou ela. Obrigada. Bom, fica aí hoje, descansa. Entrarei em contato esta tarde. Ela queria perguntar o que isso significava. Queria saber o que ele tinha feito depois de os deixar, mas tinha medo das respostas. Em vez disso, preparou o pequeno almoço com os produtos que encontrou na cozinha. Ovos, pão, leite, café, tudo fresco, tudo à espera, como se ele soubesse exatamente quando chegariam. David acordou por volta das 8, confuso e calado. Ana explicou o máximo que pôde sem explicar nada de verdade. Estavam a ficar com um amigo, só por um bocadinho, até as coisas acalmarem. Ele aceitou isto da forma como as crianças aceitam a maioria das coisas de adultos em quem confiam, com perguntas que não fazia e preocupações que não expressava. Ela preparou-o para a escola, fez-lhe o almoço, levou-o até a paragem de autocarro a 2 quarteirões de distância, viu-o subir com a sua mochila e a sua dignidade cuidadosa de 8 anos. Viu o autocarro afastar-se no trânsito, levando-o para um lugar normal, enquanto o seu próprio mundo permanecia suspenso na incerteza. De volta ao apartamento, Ana tentou descansar como Miro tinha sugerido, mas a sua mente não se acalmava. Limpou a cozinha já limpa, organizou o armário esparso, verificou as fechaduras 3 vezes. Finalmente sentou-se no sofá e deixou-se sentir a exaustão de que tinha fugido durante semanas. O telemóvel tocou às 14 horas. Ana, sou eu. O Miro. Olá. Ela não sabia o que mais dizer. Preciso de te ver. Podes encontrar-me lá embaixo em 10 minutos? O estômago dela apertou-se. Aconteceu alguma coisa? Não, só preciso de falar. Ele estava à espera em frente ao prédio quando ela desceu, encostado ao seu carro à luz do sol de outono. Ele parecia diferente à luz do dia, menos sombrio, menos perigoso, embora a inteligência aguda nos seus olhos permanecesse. Anda comigo, disse ele. Eles andaram em silêncio por meio quarteirão antes de Miro falar. Os homens que te magoaram foram tratados. Não se vão aproximar de ti de novo, nunca mais. A respiração de Ana engasgou-se. O que isso significa? Significa que foram reatribuídos, para longe daqui, com instruções explícitas sobre limites e consequências. Ele olhou para ela. Estão assustados agora. Da mesma forma que tu estavas assustada, eles entendem o que isso significa. Tu... Ela não conseguiu terminar a pergunta. Sem sangue, sem violência, apenas conversas muito claras sobre como as coisas funcionam nesta cidade. Miro parou de andar, virando-se para a encarar. Ana, quero que entendas algo. O que te aconteceu não foi aleatório.
Aqueles homens escolheram-te porque pensaram que não tinhas proteção, ninguém que se importasse, ninguém que os detivesse. Eu não tinha. Tens agora. A voz dele era firme. Não porque me devas, não porque eu te possua, mas porque eu estou a escolher importar-me, só isso. Sem cordas, sem dívidas. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas que tinha retido desde a viela. Não entendo por quê. Porque alguém devia ter se importado antes que chegasse a este ponto. Porque o teu senhorio devia ter te protegido em vez de se proteger a si mesmo. Porque aqueles homens nunca deviam ter pensado que eras um alvo fácil. Ele fez uma pausa. Porque tu me lembraste da minha mãe e ninguém a ajudou também. A admissão pairava entre eles, crua e honesta. O que lhe aconteceu? Perguntou Ana calmamente. Ela sobreviveu, por pouco. Trabalhou até a morte a tentar manter-me alimentado e vestido. Morreu quando eu tinha 15 anos. A sua expressão era distante a recordar. Passei os 10 anos seguintes a garantir que nunca mais seria impotente, que nunca veria alguém lutar sem poder ajudar. Então tu tornaste-te isto. Eu tornei-me o que precisava de ser. Ele encontrou os olhos dela. Eu não sou um bom homem, Ana. Já fiz coisas que te fariam ir embora se soubesses. Mas eu sigo regras. E uma das minhas regras é que civis não se magoam. Não na minha cidade. Não quando eu posso impedir. Ana enxugou os olhos. O que acontece agora? Agora tu decides. O teu senhorio ligou esta manhã. Ofereceu o teu apartamento de volta com 3 meses de renda gratuita e uma garantia de segurança. Eu não lhe disse para fazer isso. Ele escolheu fazê-lo sozinho depois de falarmos. Queres dizer depois de o teres ameaçado? Depois de eu ter explicado as consequências? Sim. Um leve sorriso. Mas a oferta é real. Podes voltar se quiseres, ou podes ficar aqui, ou podes encontrar outro sítio. A tua escolha. E tu? Eu afasto-me. Não terás notícias minhas a não ser que me contactes primeiro. Sem verificações, sem controlo, sem sombra sobre a tua vida. Ele tirou um cartão diferente da carteira. Este com um nome e um número de verdade. Mas se alguma vez precisares de ajuda de novo, ajuda a sério, ligas para aquele número a qualquer hora, dia ou noite, sem perguntas. Ana pegou no cartão, virando-o nas mãos. Por que farias tudo isto e simplesmente irias embora? Porque proteção não é posse, porque não pediste para ser salva. Pediste espaço para te salvares. A voz de Miro era gentil. Eu dei-te esse espaço. O que fazes com ele é tua decisão. Eles voltaram para o prédio em silêncio. Na entrada, Miro parou. Mais uma coisa. Os homens que te magoaram vão saber o que aconteceu. Que estás protegida. Que te tocar significa responder a mim. Essa reputação vai seguir-te. Pode deixar algumas pessoas nervosas. Pode fazer com que outras te respeitem, mas vai manter-te segura. Eu não pedi isso. Eu sei, mas tens isso de qualquer maneira. Ele abriu a porta para ela. Cuida-te, Ana. Cuida do David. E lembra-te, foste forte o suficiente para recusar pedir desculpa. Não te esqueças dessa força só porque as coisas ficaram mais fáceis. Ana viu-o voltar para o seu carro, viu-o afastar-se sem olhar para trás. Depois subiu, trancou a porta e sentou-se no sofá do apartamento silencioso. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de Pedro a pedir formalmente desculpa, oferecendo o apartamento de volta com os termos que Miro tinha mencionado. Outra mensagem de João do café a perguntar quando voltava ao trabalho. Outra da escola do David sobre a autorização da visita de estudo. Aprovada. Pagamento recebido. Ela não tinha pago. Miro devia ter pago. Ana pousou o telemóvel e fechou os olhos. Ela tinha sobrevivido. Ela tinha recusado quebrar. E de alguma forma, impossivelmente, a ajuda tinha chegado. Não uma ajuda perfeita, não uma ajuda limpa, mas ajuda a sério. O tipo que lhe dava espaço para respirar,
para curar, para decidir o que viria a seguir. E pela primeira vez em semanas, Ana sentiu algo que quase tinha esquecido: esperança. E hoje, não sei bem. Há dias em que penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outros dias a dúvida espreita e pergunto-me se tomei a decisão certa. Há sempre um "e se", um "e se" que ecoa nas noites em que a cidade está em silêncio. Sobrevivemos, o David e eu. Estamos seguros, a nossa rotina regressou a uma espécie de normalidade. Mas a segurança, aprendi, nunca é absoluta. É sempre condicional. É sempre um equilíbrio delicado. Não há finais perfeitos, há apenas novos começos e talvez a aceitação de que a vida é assim mesmo, cheia de cinzentos, de escolhas difíceis e de um futuro que nunca é totalmente previsível. E no meio de tudo isso, talvez a maior força seja simplesmente continuar